Olá pessoal, estamos começando agora o segundo episódio do nosso podcast Já Pensasse, podcast aqui da cidade de Vitória de Santo Antão, onde a gente vai trazer a cada semana as pessoas que movimentam o dia a dia de nossa cidade, seja na política, na economia, no comércio, em todos os segmentos. E hoje, Toninho, a gente tem o prazer de trazer uma pessoa aqui de Vitória de Santo Antão, que é uma dessas figuras conhecidas por todo mundo, do meio político, seja no meio educacional, né? Vamos estar hoje aqui com uma pessoa que é desse meio e que movimenta o dia a dia de nossa cidade. Não, hoje vai ser muito interessante esse papo, porque eu sou apaixonado por professor, por essa, como é que eu posso dizer a palavra, essa profissão que eu tentei ser, né? Comecei fazendo na faculdade, ainda no primeiro período, mas tranquei por causa da política, mas pretendo voltar. E hoje vai ser um prazer, Berg, poder entrevistar, conversar com esse nosso amigo e professor Edmo Neves. Edmo Neves, quem é Edmo Neves? Para que a população possa conhecer esse Edmo Neves. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês, né, por esse momento, né, de estar aqui no segundo podcast. A gente está começando a registrar a história e dizer à Vitória de Santo Antão que esse professor Edmo Neves, né, esse cidadão vitoriense de 56 anos de idade, é um indivíduo que nasceu em Vitória de Santo Antão, tive a honra de ter nascido numa família, num berço cultural, né? Minha mãe, professora Angelita Soares das Neves, o meu pai, que foi gestor de escolas, o Edmo da Costa Neves, que muito me honra ter o nome dele. Tive a oportunidade de iniciar muito cedo as minhas atividades na cidade de Vitória. Fui reciclador de saco aqui em Vitória. Eu tive essa oportunidade. Pouca gente sabe disso. Eu acho que nem existe mais essa profissão, né? Mas é isso. Eu trabalhava com o seu Zé Rodrigues, que hoje a Sacaria Nordeste, que hoje os filhos é o Wilton, dono da raça, distribuidora. Sim. Eu, garoto, com 9 anos de idade, seu Zé Rodrigues tinha ali no final da Avenida Mariana Malha uma sacaria. E eu acho que foi um dos primeiros empresários que sacou essa possibilidade de reciclar. E aí os sacos que vinham das usinas, que vinham de padarias, ele comprava, né, como saco usado, e nós reciclávamos. E aí, aos 9 anos de idade, eu já era empreendedor. Eu tive a ideia de aproveitar o açúcar que sobrava, porque eu peneirava e terminava comercializando. E me dei muito bem. Mas aí depois também sacaram o negócio e aí me absorveram, né? E eu não tive condições de manter. Não tinha como concorrer. Mas aí Vitória sabe o quanto a gente começou cedo, né, na cidade a produzir, a trabalhar, a buscar sobrevivência. Meus pais servidores públicos, e aí uma família grande, nós éramos 5, né, e a família precisava de sobreviver e todo mundo, além de estudar, tinha que trabalhar. Essa era a regra lhe perguntar como da minha veio, geração. Como é que, de onde surgiu a vocação para... Pois é. Mas aí já respondeu, né? Veio de casa, né? Meu pai era como hoje a gente poderia dizer que era um censor, era um auxiliar de disciplina. Lá na escola que chamava aqui em Vitória, existia uma escola chamada Escola Tenente Lins, que na verdade era a Escola Cenecista Pedro Ribeiro. Mas aí as pessoas nominavam as escolas com os seus dirigentes. E Lins, o tenente, era o diretor da escola. E meu pai era um vice-diretor, era uma pessoa que cuidava da parte de disciplina, também envolvido na educação. E minha mãe, professora, e aí a gente vai criando essas paixões, né? E eu acredito que a coisa já vem, como a história, já vem predestinada. Veja. A gente iniciamos um curso técnico em agropecuária lá em Belo Jardim. Era uma escola nova em Belo Jardim, uma escola que tinha professores concursados, e aí a gente foi para lá para ter professores de qualidade e fazer um bom ensino médio. E aí saí também habilitado como técnico em agropecuária. Aos 18 anos de idade, aqui na Escola Polivalente José Joaquim da Silva Filho, houve uma seleção para professores de nível médio com habilitação profissionalizante, que era para oferecer cursos de práticas integradas do lar, práticas agrícolas, práticas industriais. É o que hoje, basicamente, é no Instituto Federal, né? Mas aí era nível fundamental. Nível fundamental. E aí essas crianças o que hoje é 6º ano,
né, já iniciavam no 6º ano, que era a antiga quinta série, já iniciavam atividades como práticas integradas do lar, práticas comerciais. Aí no 6º ano eles tinham práticas agrícolas, práticas industriais, e assim iam tendo alguma formação profissional de nível fundamental. É E aí eu interessante para a entrei gente como ver professor. como mudou com o tempo, né? A forma de Eu ensino. entrei por uma seleção como professor, e em seguida fui para a faculdade que hoje é a FAIT-Visa, que hoje é Univisa, é a universidade, na época era FESV, salvo engano. Era a Faculdade de Ensino Superior da Vitória. E fui fazer, então, a licenciatura plena em Biologia. Mas aí, nessa ocasião, eu também já era bancário, era funcionário do Bradesco. Era uma das perguntas que a gente ia fazer aqui, porque então, muitas pessoas não sabem, né? Pois é, eu era bancário, trabalhava no Bradesco. Já funcionava ali onde é hoje? Não, funcionava onde aquele prédio de Antônio Lemos, a esquina, né? Sim, Esquina, o Banco do Brasil, na outra esquina era o Bradesco, sim. E na esquina da farmácia Santo Antão era o Banorte. Era ali os bancos. Banorte. Eu carreguei os computadores da agência antiga do Bradesco para a agência nova. Atual. Na época que informatizou, né, nós éramos lá 66 funcionários. Quando informatizou, nós passamos a ser 11. Mas aí, na ocasião, eu já estava terminando a minha licenciatura no Estado. A minha condição salarial era muito boa como professor naquela época. Para você ter ideia, nós chegamos a ser equiparados a 8 salários mínimos. Então, eu, professor de licenciatura, eu teria hoje algo em torno de R$ 9.000 de salário. Isso no Estado? No Estado. Então, era muito melhor para mim ser professor do que ser bancário. Aí eu fiz a minha opção, eu disse, vou ser professor. E fui ser professor. E, além de ter uma paixão imensa pelo que fazia. Né? O interessante, né, Berg, do podcast é que você conhece histórias que você não sabia. Eu convivo com o senhor, eu não cheguei na Câmara, chegamos juntos como vereador. E assim, eu não sabia essa trajetória sua. Tem sacador. Reciclador de saco. E ganhava bem, viu? Porque eu terminava a minha aula lá no Colégio 3 de Agosto, eu ia para a sacaria, eu já garantia e fazia um extra dinheiro, ainda. O dinheiro para comprar minha roupa, meu sapato, meu quichute, na época, que era um quichute. O cadastro dava umas 4 voltas na perna. E aí já era legal. Professor, o senhor falou uma coisa interessante, começou bem jovem, 9, 10 anos, né? 9 anos. É uma coisa que hoje, por a mudança da legislação, por uma série de coisas, a gente não vê mais. Eu não digo a criança trabalhando em si, que o correto é realmente ela seguir na vida educacional. Mas a gente não vê hoje as crianças tendo algum tipo de atividade que possam moldá-la para mais na frente, já ter o hábito, o afinco ao trabalho, a se dedicar. Como é que o senhor vê essa evolução do tempo? A realidade hoje é bem diferente. Né? A minha infância, né, que eu hoje tenho 56 anos, a gente tem aí 5 décadas, né? E aí a realidade era bem diferente. Nós não tínhamos o que se tem hoje, né? As crianças não são, no passado não eram agredidas como a agressão de hoje. Né? Hoje a gente percebe, você imagina o que é a permissão de que as crianças possam estar fora de sala de aula, fazendo alguma atividade, né, de trabalho, e que garantias a gente vai ter, né? Que segurança a gente vai oferecer a essas crianças? Então, criança tem que estar na sala de aula mesmo. A minha época era uma época diferente. Era uma época, inclusive, de baixa concorrência de mercado. Difícil, obviamente, porque a gente tinha difícil a dificuldade de acesso ao conhecimento. A boas escolas, a escola com... Era tudo muito limitado. Eu saí daqui para estudar num colégio agrícola, escola agropecuária em Belo Jardim. Por quê? Porque lá era uma escola recém-criada, com professores concursados, então eu teria lá professores de bom nível, então teria um ensino no núcleo comum de qualidade. E aí me apaixonei também pela agricultura, pela pecuária, e também desenvolvi durante muitos anos atividades como essa, dando aula na escola polivalente. Sim. E aí comecei tudo muito cedo. Você tem ideia que no ano que eu iniciei minhas atividades no Estado,
Isso foi em 1984. Eu comecei a trabalhar em março. O meu primeiro salário eu recebi em setembro. Ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, para poder receber o primeiro salário. Paciência Aí retada. o que eu fiz. Só e um olha, minutinho, professor. Agora eu sei de onde é a sua paciência. e olha o que eu fiz. Paciência, rapaz, já pensasse. E o que eu fiz com o meu primeiro salário, com esse acúmulo de meses? Comprei os meus Mas móveis. saiu tudo de uma vez. Comprei os meus móveis para casar. Eu vi que o senhor casou muito cedo. Me casei aos 19 anos. Né? No ano que eu fazia 19 anos, eu estava me casando. Então é isso que a gente conta a Vitória. A gente conta essa condição de educador, de pai. Né? Hoje é avô. Eu tenho 2 netos, a neta. Quantos filhos? São 2. 2 filhos? Eu tenho o casal, né? O casal. O Arthur, né, que é formado em Direito, advoga, também dá assessoria. E hoje ele tem alguns municípios no estado de Pernambuco que ele presta assessoria. E minha filha, a Juliana, que é formada em Medicina, que também está em Vitória, né, atua no município de Vitória de Santo Antão como médica e atua no município de Gravatá também como médica. E aí Vitória só me trouxe muita felicidade, muita alegria. Eu tive aqui, realizei muitos sonhos na minha vida. Uma pergunta que muitas pessoas se questionam ao ver essa história aí do professor. De onde veio, professor, esse desejo pela política? Como foi que começou a brotar no seu coração? Teve um padrinho que lhe levou, que lhe convidou? Eu digo sempre o seguinte, a política para a gente ela foi sempre uma ferramenta para servir. Eu acho que as pessoas, quem faz política, como nós fazemos, ele tem, talvez isso seja genético, essa vontade de servir as pessoas. Na sua família não tem? Não, tem. Anterior? Teve. Eu tive um tio meu, que é Severino Dionísio das Neves, que era conhecido como Vino. Sim. Seu Vino, que foi ele foi da Instituto Histórico e Geográfico, foi diretor de educação no município e foi vereador. Eu me recordo que meu tio, o Vino, aos 102 anos de idade, quando eu me elegi, ele tinha 102 anos de idade, eu me elegi a vereador. E daí fui informá-lo que estava eleito. E ele perguntou quantos votos eu tive. Aí eu disse que tive, na ocasião, acho que foram 3.100 e poucos votos. Foi 3.000. Aí eu disse a ele, ele ficou muito feliz, ele disse, olha, foi muito voto, foi muita coisa. E ele, aos 102 anos, ele contava toda a história dele. E também havia sido ele vereador. Foi vereador em Vitória, eu acho que na primeira Câmara, salvo engano, eu acho que 53, acho que foi isso. Ele foi vereador em Vitória. E, na época, doutor Zé Misto, que era o juiz daqui de Vitória, e o juiz era quase um prefeito, né? Ele passou na porta dele e disse, olha, Vino, você vai ser vereador. Zé Misto, não me bota nisso. Disse, não, você vai ser vereador. E ele foi ser candidato. E foi muito bem votado. Na ocasião, você imagina que é um cidadão na década de 50 ter 260 votos, né, para ser vereador. É muita tem coisa. cidades hoje muita coisa, que né? O vereador ganha com Então, 300 ele foi votos. muito bem votado. Muito, bastante. E aí foi o Vino, né, esse viés político da família. Não mais, a minha história, a minha relação começou muito cedo com o PDT. Na ocasião, eu fui líder do partido aqui em Vitória de Santo Antão. Como professor, eu fui líder da APENOP, que era a Associação Pernambucana de Ensino, a APENOP do Estado de Pernambuco, e eu fui também dirigente da APENOP. Eu acho que a primeira mobilização de professores que houve em Vitória foi o Edmund que fez. Eu, como professor, levei as pessoas para as ruas. Saímos lá da sede do Camelo e fizemos essa grande mobilização. Até então, nunca antes professor havia... dentro da cidade. Nem professor, nem categoria alguma. Não Até tinha porque essa você organização veja que sindical. a década de 80, né, 88, a gente ainda estava muito recente, né, da saída do poder militar, do regime militar. Ainda não estava nem oficializada, né? Que foi 88 a Você vê promulgação. que em 1984 toda escola tinha lá um tenente, um sargento, alguém que monitorava as escolas. O senhor agora me despertou. Eu não tinha esse conhecimento. Você não conhece a Só me você é despertou jovem. uma curiosidade que eu sempre tive. Eu lembro que eu perguntei isso a meu pai uma vez.
O período militar aqui em Vitória, existia essa repressão mais Existia. exacerbada? Nós tivemos aqui grandes lideranças municipais que o tempo apagou a história, né? As pessoas não ficaram muitos registros disso. Mas eu tive, por exemplo, e posso citar como exemplo, o meu tio, que já se foi, Antônio Gomes Soares. Antônio foi preso em 64, Mário Prado foi preso. O pessoal saía algemado nos camburões do Exército, por denúncia, por uso de rádio amador. Você veja, bastava ter um rádio amador, que quem é o dono do rádio amador, ia todo mundo, o Exército levava todo mundo. Né? Não se admitia sequer que as pessoas se comunicassem entre si. Mais de 2 pessoas já era considerada aglomeração. Já era mando dispersar. Isso em 1984. Imagine você isso em 64, 68, 60. Então essa turma muita gente levou lapada do Exército em Vitória. Mas passou, né? É interessante porque a gente sempre tende a pensar que essas coisas só aconteciam nos Não, grandes centros. nós tivemos muita gente aqui, não podia nem ler, né? Até alguns livros que eram censurados, se você por denúncia, recebesse uma batida, você ia preso, não tinha discussão. Veja como é que a gente era professor, né? Essa doçura aí, né? Essa calma todinha, apesar que foi lapidado com açúcar lá, com aquele salário que não recebeu. É verdade. Mas eu fiquei surpreso em saber que o senhor fez uma das primeiras movimentações, né, manifestações, Sim, né, sim. dentro da área pública, o senhor está à frente. Olha, eu tenho uma história interessante, Toninho, pouca gente sabe. Eu fundei o primeiro Grêmio Livre em Vitória de Santo Antão. Quando fui aluno da Escola Polivalente José Joaquim da Silva Filho, que eu fui aluno do Polivalente e depois voltei como professor. Na época existiam os centros cívicos, mas aí os centros cívicos eram dos pelegos, né? Era a turma que era ordeira do governo, era a turma que não podia questionar nada, aí eram os centros cívicos. E aí nós fundamos o Grêmio Livre. Esse era esse era em busca dos direitos. Nós colocávamos, inclusive, alunos dentro da secretaria, para que o aluno pudesse acompanhar as atividades para ver como é que as coisas estavam acontecendo, para ver como é que funcionava. Mas era interessante, Mas era, né? uma coisa interessante o Grêmio, porque assim, ainda peguei ainda, né? Eu tenho 45 anos, ainda Pois eu peguei ainda nas escolas ainda, e depois a gente viu sumir das escolas, né? O Grêmio tem um papel fundamental. Porque aí criaram os centros cívicos para poder combater os Grêmios livres. Porque assim, eu achava muito interessante, porque realmente a gente pensava diferente, a gente tinha as ideias lá dentro, entendeu? Tinha algumas ações que era até importante, porque a gente tomava decisões juntos. Os jogos escolares, muitas vezes o Grêmio arregimentava os jogos, né? Inclusive foi campeão. Comprar livros, nós comprávamos livros para aqueles que não tinham condições de comprar, alimentação, quer dizer, desenvolvia no jovem, né, o espírito de solidariedade e o senso crítico, acima de tudo, o que não se admitia ainda naquela época, né? Porque 76, como eu disse a você, ainda existia... Era o regime, a época do regime. Isso era coisa de comunista, isso era coisa de subversivo. Aí, o senhor me fala dessa questão, a gente falou um pouco da sua vida pública, aí, quando o senhor resolve disputar a eleição, em que momento foi que isso aconteceu? Senão eu vou me candidatar, qual foi a sua primeira eleição? Olha, nós tivemos sempre a preocupação de formação de grupo no município. Nós iniciamos, acho que o primeiro grupo que nós formamos foi eu, o professor já faleceu, o professor Dodó, que chamavam com ele, era Adroaldo, e tinha um apelido de Dodó. Dodó. Foi o primeiro grupo que nós formamos. Isso foi em 1988, sob nossa liderança, eu estava presidente, o deputado estadual era João Coelho, na ocasião era o líder do PDT a nível de Pernambuco, né? Mas não era do pessoal de Petrolina? Não, era do pessoal de Daniel. É o Daniel, pai hoje, de Daniel Coelho. Daniel Coelho. O pai de Daniel. Era João deputado Coelho. estadual. Era deputado estadual. E aí nós iniciamos, ele viu o nosso trabalho em algumas, eu acho que um mutirão que nós fizemos, e tinha um professor no Polivalente, que era o professor Boró, que era ligado a ele, professor de Educação Física, e quando percebeu o nosso trabalho,
de mutirão e de tudo mais. E aí levou o conhecimento dele, nós tivemos a oportunidade, fomos até a Assembleia e ele me entregou a legenda do PDT em Vitória de Santo Antão, isso em 88. Eu não sabia dessa sua... Hoje Aí, eu sou filiado ao PDT. Hoje. Estivemos no PDT, na ocasião, o nosso líder maior era o Leonel Brizola, né, que ainda me emociono ao ouvir falar em Leonel Professor Brizola. também. E Leonel, naquela ocasião, nós lideramos aqui em Vitória a campanha de Leonel Brizola. Me recordo que a gente conseguiu arregimentar, né, um grupo de pessoas que eram simpatizantes à campanha, ao Leonel Brizola, e como presidente, na época ele estava saindo do Rio e disputando a eleição. Saindo do governo do Rio. Saindo do governo do Rio disputando a eleição. Isso foi de 80... Acho que 88. 88, se eu não me engano. 89, mais ou menos isso. Foi a primeira eleição após a redemocratização. Aí nós fizemos uns ponchos, né, pela origem gaúcha de Leonel. Aí fizemos uns ponchos e distribuímos para o que hoje a gente chamaria de militância, né? E daí esse pessoal foi para a rua. Que nem tinha essa consciência. Uma campanha linda, silenciosa. Estou vendo o outro lado do professor, que eu não conhecia, de verdade mesmo. Pois é. Uma campanha linda, silenciosa, a gente começou a fazer um trabalho bom. E daí, ainda no PDT, quando foi em 1991, né, existia Carlos Breckenfeld e Elias Lira. Carlos Breckenfeld era o vice de Elias Lira. E aí, Carlos Breckenfeld tinha o sonho de ser prefeito. E em 91, nós procuramos Breckenfeld e colocamos à disposição a legenda partidária, né, do PDT para que Breckenfeld pudesse disputar a eleição para prefeito. Mas o senhor saiu candidato a vereador nessa época? Sim, nessa época. Foi a sua primeira eleição? Foi a primeira. Na ocasião, Breckenfeld... Breckenfeld estava vice e existia uma possibilidade de que Breckenfeld não voltasse a compor com Elias na reeleição de Elias. Não voltasse a compor. Não, porque o grupo estava escolhendo outra pessoa para ser vice e não o Breckenfeld. E aí, com essa possível candidatura de Breckenfeld, ele se credenciou a voltar a ser o vice de Elias. E aí barganhou a volta ao grupo. E aí nós negociamos, né? Houve uma composição política. Breckenfeld voltou à condição de vice e nós ocupamos uma secretaria. Antes de ocupar a secretaria, disputamos a eleição para vereador. E aí conseguimos, o PDT elegeu um vereador na época, que foi o Bilzinho do Chuchu. Foi eleito pelo PDT pela primeira vez. Ele foi vereador uma vez, não foi? Chegou a ser... Olha, Bilzinho, acredito que só foi uma vez. A segunda que tentou já não mais. Não foi possível. Não tenho certeza não, mas eu acho que Bilzinho só foi uma vez. Já que a gente está falando aí sobre a questão política do senhor, a respeito principalmente da vereança, quando o senhor chegou na Câmara, o que é que o senhor pode dizer assim, eu me orgulhei nos 4 anos que passei como vereador, fiz isso. Pontuar algo. Olha, Toninho, nós tivemos, você que estava conosco, né? Vivemos muitos momentos. Desde a minha eleição para presidente da casa, já foi um momento de muita conquista, né? Você imagina o que é o professor Edmo, sem o apoio de nenhuma força, conquistar a condição de presidente da Câmara da cidade com o apoio dos companheiros. Nós fomos eleitos, na ocasião, por 9 votos. Você foi uma das pessoas que esteve conosco naquele momento e que valorizou o nosso nome, né? Foi solidário à nossa causa e permitiu que tudo aquilo acontecesse. Então, ser presidente da casa, num primeiro mandato, sem intervenção de nenhum gestor, de nenhuma dessas forças políticas, foi muita coisa. Aquele período foi muito interessante, porque marcou uma mudança na imagem da era casa, possível, uma né? modernidade. E nós fizemos essa diferença. Tivemos uma Câmara que nós conseguimos reconstruir a discussão, né? Uma Câmara que passou a ser mais vista pela... A Câmara era uma coisa muito distante do povo. Eu ouvi um depoimento interessante que até hoje me emociona, foi que um dos funcionários da casa, que já tinha mais de 30 anos de serviço na época, ele disse: professor,
essa Câmara nunca mais será a mesma depois da sua gestão. Porque nós conseguimos fazer com que a sociedade voltasse a acompanhar os vereadores. Nós só conseguimos mostrar, tivemos a oportunidade de instalar uma ouvidoria. Era isso na que eu ia casa, falar, mas né? essa fala é do senhor, porque a Nós ouvidoria foi tivemos a importante. oportunidade, em tempo recorde, né, o cidadão poderia se comunicar num link com o seu vereador. É a Vereador que ele foi informatização eleito. Nós da acompanhamos com muita velocidade. Foi um período que a Câmara se reaproximou. Nós povo, levamos, né? a Se modernizou. Câmara de Vitória teve pauta positiva, foi para a TV Globo 6 vezes. Os nossos projetos aprovados, né, e referenciados pelos vereadores na época foram 6 vezes. Nós tivemos 6 minutos no Bom Dia Brasil de matéria falando sobre a nossa ouvidoria. Eu achei interessante, professor, que eu acompanho a Câmara desde meus 10, 12 anos de idade. Meu pai é servidor da casa e até então eu não tinha ouvido falar de audiência pública. Pois é. Até a gestão do professor. Nós realizamos 9 audiências quase públicas. não acontecia. Olhe lá, 9 se audiências. já tivesse acontecido. E hoje é uma coisa muito comum. Até essa semana teve uma... em homenagem ao Dia da Mulher, teve... Berg, nós criamos o Plenário Escola. E era uma coisa... Aí você diz, o que lhe levou a criar o Plenário Escola? Nós fizemos uma eleição em novembro. Em janeiro assumimos a casa como vereador e a casa como presidente. Em março eu fiz uma pesquisa. Você pasme, naquela ocasião, 37% da população, do eleitor, já não sabia mais em quem havia votado. Em quem você votou para vereador? 3 meses não depois. sei. Não sabia em quem havia votado. Você imagina que era um voto sem nenhuma referência. Sem nenhum vínculo. Sem nenhum Era vínculo. uma coisa Não, aleatória. vou votar nesse vereador porque ele é bom de tribuna. Vou votar nesse vereador porque ele faz um bom trabalho de assistência social. Vou votar... Não era por isso. Ele votou por algum motivo que não tinha nenhum valor. Então, qualquer um seria vereador. Mas aí a coisa começou a melhorar, né? O padrão começou a melhorar. A imagem da casa melhorou muito. A casa começou a melhorar. Os vereadores começaram a provocar discussões com a sociedade, fazer cobrança. Você tem ideia, nunca nenhum vereador havia apresentado uma emenda ao orçamento. Porque o prefeito não admitia que fizesse emenda. Tinha que votar do jeito que vinha. Tinha que ir para lá. Rapaz, quando a gente apresenta uma emenda, o Toninho estava lá e lembra da discussão. Quando a gente apresenta uma emenda como vereador, rapaz, você está querendo mexer no orçamento, como se aquilo ali fosse uma coisa. E o senhor foi um dos exclusiva. pioneiros a fazer isso. Uma emenda. Eu confesso que teve uma emenda que eu votei contra. Pois é. Assim, não tinha a experiência que Mas eu tenho era a hoje. ausência naquela ocasião a gente queria transferir recursos para a agricultura. E assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Pois é. A importância. Então, quando a gente entra na Câmara pela primeira vez, aprendi muito com o senhor, até falar sobre o Descombione, que também já era um cara mais experiente, alguns vereadores, mas eu não tinha experiência. Correto. E quando a gente chegou na Câmara, a nossa referência era o prefeito. Então, assim, graças a Deus, eu fico feliz em ter feito parte desse processo que a Câmara teve de mudança aí com o senhor. Mas uma pergunta que não quer calar, Beto. Pois não. Como foi esse chamado para ser vice-prefeito de Paulo Roberto? Porque o senhor saiu de era vereador, foi candidato a prefeito. Se afastou do grupo onde tradicionalmente sempre... Na verdade, eu costumo sempre dizer o seguinte, né? A minha candidatura a prefeito, eu digo sempre que foi um erro doméstico. Nós erramos dentro de casa. Né? Nós estávamos todos juntos ali em 2016. Existia critérios para se definir. Estou lembrado. Né? Existia critérios. Estou lembrado. Existia critério para se definir a majoritária. Nós apresentávamos, em função de todo o trabalho que fizemos na Câmara de Vereadores, na presidência da Casa, na nossa história política ao longo de mais de 30 anos, vivenciando sempre no mesmo grupo, nós construímos um patrimônio eleitoral, um patrimônio moral. Uma densidade eleitoral. Né? E uma densidade na cidade. E, então, ali, o caminho natural
era que nós disputássemos a eleição já em 16 juntos. Mas daí, a princípio, o candidato a prefeito não seria nem o Paulo. Houve, inclusive, outras indicações. O que terminou que o normal ali, o correto seria que naquele momento, o combinado, como se diz a história, era quem estava melhor posicionado a nível de pesquisa eleitoral. E naquela ocasião, em 16, sem sofrer, obviamente, o desgaste que eu sofri durante a campanha, e não foi do adversário Aglailson, foi do adversário, naquele momento, o adversário era outro grupo, era o grupo ao qual eu fiz parte. Né? É difícil. Eu sei como funcionou. Então, você imagina, até aí eu não tinha essa força dos adversários contra mim, porque existia uma possibilidade de composição. Mas daí não houve essa composição, eu me mantive como candidato. Fez uma campanha muito bonita. Nós tínhamos, naquele momento, 22% de intenção de voto. Conseguiu Todas as atingir. pesquisas, assim, 22% da população pensou em votar no professor. E os meus adversários, até os que estavam dentro do grupo, não chegaram nem perto disso. Eram todos na força do patrimônio eleitoral, campanha, do patrimônio eleitoral de Elias. Então, ali, naquele momento, era a força do Elias, exclusiva. E eu que cheguei sozinho a ter 22%. Você imagina que, se nós, naquele momento, tivéssemos tido, se dentro de casa não tivesse tido... Tivesse existido uma composição, né? Tivesse existido a composição, a vitória teria sido tal qual foi agora em 2020. Mas e agora, esse chamado? Porque, assim, eu fui candidato a prefeito... Veja, a minha relação com o Paulo, somos educadores, né, sempre foi uma relação muito boa. Nós sempre tivemos uma relação não só a nível profissional, mas como também de nível familiar. A gente sempre teve uma relação boa. E aí nós conversávamos, mesmo estando em palanques opostos, mas nós sempre conversamos. Não, você que assim, o senhor, a gente teve conversas antes, né? Inclusive quando eu disse ao senhor que era candidato, tudinho, eu disse, por que não a gente se juntar? Pois é. Mas assim, eu achava que o senhor não queria mais política naquele momento. E depois a gente vem com a surpresa que o senhor era vice da chapa. Então a chapa ficou muito forte. Essa questão do anúncio realmente surpreendeu a época, né? Porque trouxe um grupo. Se cogitava todo veja, mundo, Toninho, menos o professor. Dentro, não tinha o seu nome nos se cogitava bastidores. todo Veja mundo. bem, a gente é... Ou tinha são esse... 30 anos, eu já tinha embaixo das conversas. Veja bem, são 30 anos. E o senhor não passava. Foi uma coisa também de uma hora para outra. Não Veja tem bem, condição. são 30 anos de atividade política na cidade, né? A gente, mesmo tendo algumas limitações, né? Não tendo tido os apoios certos na hora certa, mas nós construímos um patrimônio em cima disso aí. E conhecimento também. Então, assim, eu acho que a cereja do bolo a gente tem que guardar, né? Então guardaram. Estava guardado. Guardaram, bem guardado. Porque você veja, nós não tínhamos... Eu tive inúmeras conversas com o Paulo, nós tivemos a oportunidade de discutir problemas, discutir proposta de programa. E disse, você, naquela ocasião, se dispõe a compor? Sim. Eu acho que o momento nosso, o momento Paulo Roberto e Edmo, foi 2020. Eu acho que a nossa eleição tinha que acontecer agora. Eu sempre digo que Deus escreve certo. Talvez tivesse ocorrido lá em 16. Não tivesse tido esse êxito que está tendo agora. Porque, olha, você imagina que nós tivemos a oportunidade de formar uma equipe de gestão sem lotear a prefeitura. Nós tivemos a oportunidade de formar uma equipe de gestão de técnicos, de pessoas capazes, né, e a gestão dá certo não só pela vontade, pelo empenho de Paulo Roberto, de Edmo, né, por esse jeito aguerrido do prefeito, com essa vontade de que as coisas aconteçam com muita velocidade, e estão acontecendo, mas a gente está ali planejando, está participando, está levando sugestões, e tem uma equipe boa. A gente não tem uma equipe, não é uma equipe qualquer. Talvez, se a eleição tivesse acontecido anteriormente, tivesse tido muito mais compromisso político. E no momento que a gente foi para a rua, né, e que pouca gente acreditava na nossa eleição, né,
só acreditava na eleição os idealistas, os que tinham vontade de mudar, mas a turma que era partidária entendia que aquilo ali era um suicídio. A verdade é essa. Eu do outro lado, eu não estava nem no lado nem no outro, mas o que eu via é que Agrailson não tinha chance nenhuma. Eu disse, esse é brecha, esse não ganha. Então, assim, no meu entender, eu via Paulo, né, com o senhor, muito na frente. Principalmente depois que vocês ganharam o apoio do sindicato. O sindicato... Mas essa consciência de vitória, vamos dizer assim, ela começou a crescer mais com o decorrer da campanha, Toninho. No início, na formação do palanque, digamos assim, o pessoal olhava para a candidatura de Paulo e de Edmo. Dois lisos. O pessoal dizia era isso. Vão para ali para fazer graça. Mas o que é que Paulo ia estar fazendo? Está liso. Agora, como se o dinheiro fosse... A campanha tomou corpo de um determinado momento para frente. E nós tivemos aí, você veja, com muita habilidade, né? Nós tivemos um recurso fantástico, que foram as redes sociais. Isso aí a gente não pode deixar de reconhecer. Esse recurso, a gente já vem, tanto o Paulo quanto eu, em 16, fizemos a rede social muito bem. E eu acho que a questão das restrições da Covid teve mais de 5 milhões de enfraqueceram a máquina do grupo adversário. E o desejo de mudança, né? O desejo da máquina adversária. Você veja, mas eu digo assim, chegou um momento que, por conta das restrições da pandemia, não se podia fazer aquele volume de campanha, e a coisa da distribuição, da compra de voto. Aí foi quando vocês ganharam na mídia. A compra de voto, esse era o problema, que o pessoal não estava aceitando mais. Sim, e a imagem... E nós conseguimos, tivemos uma estratégia, houve uma preocupação muito grande num determinado momento da campanha, e nós já pontuávamos à frente do principal adversário, que era o Aglailson Júnior, e naquela ocasião existia uma preocupação muito grande em botar gente na rua. E a gente sabe, no meio político, como é que funciona botar gente na rua. O que é botar gente na rua? É pagar a centenas de pessoas, a milhares de pessoas, a dar dinheiro para fazer volume e causar um impacto nas pessoas. Isso que eu disse, a questão das restrições impediram que os seus adversários fizessem isso. A gente sabe o que foi que nós botamos na rua? Drone. Nós botamos 22 drones, alugamos 22 drones, monitoramos a cidade nos 4 cantos da cidade. Quando o pessoal, colocamos alerta nos celulares, colocamos mais de 500 alertas na cidade. Quando o eleitor nosso via o carro passando para distribuir dinheiro, acionavam a central, que mandava drone, que mandava uma unidade de segurança, e terminou que os adversários ficaram com a mala cheia de dinheiro e não compraram o voto. Porque o povo não aceitava e porque eles tinham medo de ser surpreendidos com a nossa equipe de segurança. Obviamente, com o apoio da Polícia Militar, nós já levamos ao TRE, fizemos a denúncia, acionamos Polícia Federal, fizemos toda uma estrutura de segurança, da campanha, para garantir que não houvesse Em que momento da campanha vocês tiveram, não sei se a palavra é ter a certeza, que a certeza só se tem quando a apuração é concluída. A certeza eu sempre tive. Mas eu digo, aquele sentimento que a gente vê a campanha virar, que a gente... eu sempre tive. Quando nós... No começo foi mais difícil, o começo da campanha foi muito difícil. Dia 2 de outubro, ou dia 10, dia 2 de outubro, eu fiz um encontro lá no Maçã Verde. E lá no Maçã Verde, eu levei os amigos de Edmo para apresentar o meu candidato a prefeito, que era o professor Paulo Roberto e o professor Edmo, que a partir dali nós teríamos em dose dupla, 2 professores. E aí eu fiz essa apresentação, levei alguns amigos, correligionários, né, os meus companheiros do Rotary Club, e levei tudo para lá, como é o caso convidei o deputado estadual na ocasião, o Joaquim Lira, fizemos um grande encontro de amigos. E era o momento de me apresentar como candidato a vice do Paulo Roberto e convocar o meu grupo para aderir a esse movimento, engrossar isso aí. E naquela ocasião, quando, na minha fala, acho que inspirado por Deus, eu disse uma coisa engraçada, que tornou-se verdade, e na ocasião eu falei com muita emoção. Eu dizia, Paulo, você traz para a campanha um patrimônio
eleitoral. Um patrimônio, em parte, herdado, porque você tem o apoio de Elias Lira, e em parte de sua conquista. Uma prova disso é que você foi às ruas como candidato a deputado federal e teve 17 mil votos. E hoje você traz para o processo um patrimônio de 30 mil votos. E o professor soma 10 mil. E nós vamos ganhar a eleição com 40 mil, que é o número do nosso adversário. A Paquila Virou meme depois. Aquilo ali a gente fez assim, com base em números. Não era, Edmo tirou daquilo ali que ele agora virou pai de santo. Não foi isso. Né? Nós ficamos com base em números. Era o patrimônio que Paulo trazia e era a perspectiva que eu teria. A gente falou disso aqui com o Bione no episódio passado, da questão da eleição de deputado federal de Paulo, a candidatura, talvez tenha sido um fator essencial para ele construir esse patrimônio com certeza, que o trouxe com certeza. Credibilizado para disputar. Ele manteve-se na mídia, né? Isso é muito importante, senão o pessoal esquece. Para você ter ideia... 2 anos é muito tempo na política. Durante um ano antes do pleito, todo mês eu fazia pesquisa em Vitória. Tinha um amigo nosso que me ajudava a financiar e todo mês eu fazia pesquisa. Durante muito tempo, né? Após a eleição de federal, que Paulo não se elegeu, teve 17 mas teve uma votação muito expressiva. O nome de Paulo era mais lembrado pela população para ser prefeito de Vitória do que o próprio Elias. Você imagina... Nesse período pós-eleição. Pós-eleição. Quer dizer, Elias tinha deixado de ser prefeito, né? Mas já estava 3 anos fora do cenário político. Paulo estava no cenário, foi candidato a federal, estava vivo e entusiasmando a população. E daí já era mais lembrado do que o Elias. Em todas as coisa interessante, né? A gente vai fazer aqui um bate-volta bem rapidinho, tá Vamos certo? lá. A gente já está... Porque a gente quer fazer 1 hora de programa... Já passou 1 hora. Não, a gente está com meia hora. Quando a gente fala do que gosta, né? Mas vamos fazer um bate-volta aqui rapidinho. Mas tem tempo, só fica à vontade. Só que antes, se você tem interesse aí de ajudar com esse projeto de podcast, quiser patrocinar, quiser colocar sua logomarca aqui, é o costume. Se você quer nos ajudar, tá certo? Através de patrocínio, gente. A gente está precisando, estamos estendendo as mãos, não é isso, Ben? É verdade. E queremos levar sua marca aqui, divulgar, se for através de um copo, uma caneca, se for aqui também na nossa TV. Nossas redes sociais, né? Tem o canal do YouTube, o Já Pensasse Podcast, tem o Instagram também para vocês seguir e expor sua marca. Que o primeiro episódio já está com uma repercussão muito grande na cidade, o pessoal comentando, falando. Pode ter certeza que divulgar sua marca conosco vai ter um retorno bastante positivo. Esse menino vale ouro. Professor. Rapaz, vê, o professor está aí no celular, só é ligado às redes sociais, é o cara antenado. O senhor responde suas redes sociais? Às vezes até me cansa, mas hoje nós temos quase 2.200 pessoas que nos acompanham no celular. E o senhor... No WhatsApp. Mas qual é a rede social que você usa mais? Para que as pessoas... O Instagram. As pessoas estão ligadas. Você está lá postando. Pronto, eu já vou agora fazer as minhas comunicações através do Instagram, porque eu sei que você está lá. O Zap tem sido uma ferramenta muito boa, né? Mas, assim, dentro da condição de vice-prefeito, a gente recebe, às vezes, cobrança pelo Zap, serviços. Vem de tudo, as pessoas que sempre vêm, Vem né? de tudo. Por exemplo, as pessoas queriam que eu fizesse algumas perguntas, mas o senhor não é o prefeito. Poste que apagou. Não é verdade? Correto. Então, assim, algumas perguntas foram feitas, a gente vai fazer quando o prefeito vir para cá, porque a gente já está aí com uma grade aí, graças a Deus, bastante intensa. Já tem muita gente boa. Temos aí o procurador, né, o Washington Amorim, a gente Amorim. vai conhecer os pensamentos dele. Que bom. Temos também já a Raquel Lira aí, já pré-agendada. Raquel, a gente está recebendo Raquel. Se tudo correr bem, no próximo dia 17, agora em março, Raquel deve estar com a gente. Então, dia 17, eu acredito, mas pode ser até ao vivo, né? Pode ser até ao vivo. Também. Temos também o pré-candidato a governo também. O Miguel Coelho. O Miguel Coelho também. Já está pré-agendado. A assessoria dele também já pré-agendou com a gente. A gente está esperando só a resposta do verdade, deram o ok, né? Tá só... antes, se não houver algum anunciou, eu acho que eu vi alguma coisa hoje na rede social. Ele foi anunciado pelo próprio Bolsonaro
como candidato, candidato. e o ministro do Turismo pernambucano como candidato ao Senado. Pronto, já que a gente Senado. falou sobre isso, qual é a sua visão do cenário em quem o senhor vai votar para presidente? Puxar para a eleição Quem nacional. pretende votar? Veja, eu hoje assim ainda tenho muita insegurança com relação a isso. O senhor é filiado ao Nós PSDB, né? estamos ao PSDB, nós teremos uma candidatura própria posta, que é a candidatura do Dória. O senhor acha que ela se mantém? Existe Veja, uma resistência já existe, interna, né? né? Já Até existe no- resistência interna, mas assim, até que aconteça essa Definição. destituição dele para Se cogitou uma federação que Pois também é, já não- se falou, na federação com o MDB, O MDB. foi descartado, está existindo a possibilidade de um outro partido. com cidadania é, também. Já foi. as federações elas não estão, Berger, descartadas, porque nós temos aí, eu acho que até o dia 6 de abril, que eu acho um erro isso. Né? Você, por exemplo, federar depois do cara definir a filiação. Então, hoje, Atrapalha o os processo. federais e estaduais agora têm brecha para sair de um partido e ir para o outro. Aí você vai para um partido, de repente vai se surpreender com a federação. Porque talvez você vá Com a federação. se juntar com quem você Que não tem nenhuma não tem nem- identidade. que você não tem identidade e não tem chance de eleição. Você pode ser até engolido por alguém. A gente falou dessa questão das redes sociais, professor, e já que a gente puxou um pouco para a eleição nacional, como o senhor vê essa questão da rede social hoje na política, essa ferramenta? A gente viu mais isso a partir da eleição do presidente Bolsonaro em 2018, o uso tanto positivo quanto negativo das plataformas Veja, sociais. é a ferramenta, Berg, do momento. É essencial para... Mudou o jeito de fazer campanha. Mudou. Você hoje tem a possibilidade de levar ao eleitor até os salários líquidos dos políticos. Né? O eleitor ele passou a ser um fiscal a partir do evento das redes sociais. Você acessa o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do seu celular. Você hoje tem internet no centro de Vitória de Santo Antão e a 30 quilômetros do centro, lá no sítio Oiti, lá no sítio Sabiá, lá em Soledade, lá em Pirapama, lá em Pitu, né, Laranjeirinha, toda aquela região tem internet. Então, hoje as pessoas estão antenadas, elas estão ligadas, elas têm a possibilidade de ouvir propostas, de discutir as propostas com a comunidade, ver o cara que está falando a verdade, ver o que é possível. Você veja, as pessoas não acreditam mais em falsas promessas, né? Porque elas sabem o que é possível e o que não é possível. E é possível o cara voltar lá atrás e pegar um vídeo do Pegar o candidato vídeo, já não, se que eu vou contradizendo. Mas você não dizia isso no passado, você pensava diferente. Então o recurso é muito forte. Então isso a nível nacional, é óbvio que as pessoas vão estar antenadas sim, vão estar ligadas sim, vão estar acompanhando bem pertinho dela, não vai precisar ligar uma televisão, vai estar o dia a dia ouvindo as mensagens, discutindo, ouvindo inclusive analistas políticos. Né? Você chega na zona rural hoje, eu tive a oportunidade de recentemente ir lá na casa do casal amigo, de Ucilene. Quando eu chego lá, eu ouvi o senhor, eu vi o seu vídeo, eu gostei muito da opinião que o senhor deu. Quer dizer, ela ouviu, interpretou E absorveu. e valorizou. A função, isso falando como militante do partido, a função do PDT nessa eleição está se colocando como, mais do que ganhar a eleição, que a gente sabe que é muito difícil quebrar a polarização, mas é propor um debate. A gente está ali para propor um debate, Correto. fazer as pessoas pensarem e sair daquela briga de Como você eu é de direita, gostaria, você é de Beto, esquerda. Como eu gostaria que surgisse uma nova liderança. Inclusive, professor, a Para gente... o povo brasileiro. Porque há uma carência muito grande de líderes. Há uma carência. Né? E a gente está aqui, né? Que estávamos conversando, a gente quer trazer uma pessoa que defenda o Bolsonaro, uma pessoa que defenda o Lula, o Ciro também, para sentarmos aqui. Agora, pessoas que a gente está tentando procurar essas pessoas Para sair daquela coisa, daquela briga odienta que não leva a nada e que fica. Você é de direita, eu sou de esquerda. Eu afasto muito essa discussão do município, sabe? Eu acho que a gente não tem como municipalizar essa discussão. Na condição de vice-prefeito, eu não tenho como ir para a rua defender o presidente A ou o presidente B. Eu acho que é um erro nacionalizar
a campanha. O senhor acha que vai acontecer isso na eleição estadual? Vão tentar aí, não, Miguel ou Anderson é o candidato de Bolsonaro, não voto nele não, esse tipo de coisa. Não, eu acho que a grande estratégia de Anderson é o bolsonarista, Para se colocar no segundo turno. para se colocar no segundo turno. É porque ele tem um percentual de voto, obviamente ele vai ter que significativo. Então, Ele também não é um pato morto em Pernambuco, feito a turma tá achando. além da que... questão além da questão das pessoas que votam em Bolsonaro, o Anderson, na verdade, ele vai querer captar esses votos, né, esses eleitores, essa preferência, se dizendo o candidato, porque ele é do partido do presidente. Isso. Ele está no mesmo partido. E também detém uma condição boa, né? Administra de fundo a segunda eleitoral, maior cidade de também. fundo eleitoral. O né? senhor vai fazer palanque para Raquel, aqui na cidade? Sim, nós teremos aqui, né? Eu estou presidente do PSDB a nível municipal, faço parte da comissão executiva do Estado de Pernambuco e estou vice-prefeito e nós teremos sim a estrutura de grupo para a nossa candidata Raquel Lira. Como o senhor vê a questão, professor, a gente falou dessa questão das federações, como é que você vê a condição de se montar um palanque hoje para uma eleição de deputado? A gente sabe da dificuldade que é hoje, com o fim das coligações, de se montar uma chapa competitiva, Atraente, né? uma chapa que você consiga. O PSDB vai ter essa dificuldade? O PSDB está pronto. Hoje vocês têm um deputado, né? Mas o PSDB está pronto. Inclusive saiu, né? A deputada estadual é do PSDB, um atual, e saiu do partido, permanece. E, se eu não me engano, a Alessandra. Mas veja, a saída de Alessandra deve-se, inclusive, à própria formação de chapa. Sim, né? sim. Nós tivemos um avanço muito grande. Qual a pretensão do PSDB? Nós temos hoje, do jeito que está posto, nós vamos fazer 4 deputados estaduais. Federal A gente possivelmente vai para o terceiro. Entendeu? Mas também tem uma chapa muito boa, muito competitiva. Já está montada, o pessoal já montada, afiliado, tudo certo. E nós corremos atrás. O dever de casa, Berg, do PSDB foi muito bem feito. Nós estamos há quase 2 anos correndo todo o estado de Pernambuco. Dos 184 municípios, nós tivemos a oportunidade de, pelo menos, plantar lideranças, criar o nosso partido em quase 96 desses municípios. Né? Nós tivemos em todas essas... Praticamente 50%. 50%. Isso aí está bem coberto. Além de outras articulações de partidos que estão no grupo também. Então, eu acho que não há dificuldade com relação à eleição. O PSDB, até porque, na condição de estar na oposição, ele se tornou muito mais atraente. Né? Hoje, para você ter ideia, existem partidos ligados ao governo, ao Palácio, que não formaram chapa. Vai ter que morrer todo mundo. Existe uma dificuldade muito grande. Você veja a exemplo do próprio PSD, o 55, né? O nosso André de Paula, o nosso PDT Joaquim, com Vônia Queiroz. Não tem chapa. O PDT não tem chapa. O Solidariedade de Augusto Coutinho, o próprio então, Raul Henrique, o nome esse pessoal tradicional tá batendo para arrumar lugar. Acho que vai ter que ficar tudo num partido só. E havendo, inclusive, rejeição. Né? Então, a oposição tornou-se atraente em função dessa ausência de formação de chapa dos partidos de situação. Uma pergunta também, que já que a gente está falando, como o senhor avalia, essa pergunta a gente sempre vai fazer às pessoas que vêm aqui, como o senhor avalia esses 3 deputados que a nossa cidade tem no cenário hoje? A gente fala na questão eleitoral, né? De mandato, como vence. Veja, eu acho as dificuldades que vão enfrentar. Há uma densidade eleitoral muito forte por parte do nosso Joaquim Lira, até por conta da história familiar do pai, 4 mandatos de prefeito, 3 mandatos de deputado estadual, fez uma sucessão, elegeu o seu candidato. Quer dizer, tem uma história política, né, invejável, né, fortíssima, a gente não tem o que dizer. Então, há uma hereditariedade, Tony, nisso aí. Acho ruim a nível
de interlocução entre o município, essa condição de termos 3 deputados na base do governo, né? Você vê que problemas... Sendo eles adversários Pois políticos, é, né? você veja que está todo mundo na base, mas ninguém relata os problemas que o Estado negligencia no município de Vitória. Você veja, por exemplo, a questão da Compesa. Né? É um problema crônico aqui O na problema cidade. não é só o abastecimento, a ausência de saneamento. É uma cidade como Vitória de Santo Antão, que tem 85% de rede coletora sem funcionar, porque simplesmente a Compesa não construiu as estações elevatórias. Então, e esse esgoto vai para onde? Vai para o Itapacurá. Eu fiz essa denúncia aí. Você veja aqui uma estação, né, de tratamento, que é aquela lagoa de Poucas cidades estabilização. de Pernambuco têm uma estrutura A daquela. bomba quebrou. Poucas A cidades. resposta é essa. Rapaz, por que é que esse esgoto não está sendo bombeado para a lagoa? Porque a bomba está quebrada. 6 meses a bomba quebrada. Para onde vai o esgoto da cidade? Tapacurá. Itapacurá. Quer dizer, crimes ambientais. Aí você vê uma PE 45, né? Quanta gente morreu ali para poder o governador vir dar uma ordem de serviço. Por que isso é permitido? Por que se silencia diante dessas Eu acho que a coisas? gente meio que negligenciou durante um tempo a força política Pois que a cidade tem. A cidade tem. Vamos para a área vamos para a questão da Funase, né? Lá aqueles jovens que são mantidos pelo Estado, jovens infratores, você chega ali, 40% de cada 10 jovens detidos, 4 são vitorienses. Tem alguma coisa errada, Berto. Eu acho que é um problema Você até... vai para o presídio. O presídio de Vitória foi construído para agregar, para instalar 90 presos. Tem 900, tem 700. 10 vezes mais do que a 10 vezes capacidade. mais. O que foi feito? Nada. Aí, não, mas a ressocialização, o governo diz isso. Não existe, numa Qual é condição a dessa não existe ressocialização? nenhuma possibilidade de Visite o ressocialização. presídio, você vai ver lá seres humanos empilhados, indivíduos que cometeram crimes de alta periculosidade, junto com indivíduos que pegou uma lata de leite na farmácia É terrível. e levou para alimentar o filho, junto com um cara que estrupou, que matou, que é sanguinário. Você falou da questão da Então, Funase tem muita ali. coisa para mudar. E aí, onde é que está o Estado? Onde é que está o Estado nas nossas vicinais? O Oiteiro. Cadê a nossa estrada? Quer dizer, tem recurso para fazer média eleitoreira, mas não tem recurso para fazer obra de infraestrutura nos municípios. Então é muito ruim a posição do Estado. Ninguém tem como negar isso. É preciso que se tenha, que os nossos políticos tenham voz, né, para dizer ao governador que não o faça, que não permita que essas coisas aconteçam. Nós tivemos, né, algumas vozes se levantarem de forma muito cuidadosa, com muita cautela, que é para não desagradar o governo. Então, é muito ruim para a Vitória ter deputados unanimemente de base, sem nenhuma interlocução em prol Porque do aí município. a cobrança fica enfraquecida, né? Fica enfraquecida. enfraquecida. Né? Você já pensou, né, a união em prol de Vitória? E isso, desde quando nós tomamos posse, me foi dada a oportunidade de falar na Câmara, e eu dizia isso, né? Tanto eu quanto o nosso prefeito Paulo Roberto, a gente tem o desejo que todos possam se unir em prol de Vitória. Desarmos palanque, vamos juntar todo mundo e vamos reivindicar. Mas na hora que você silencia, não vou falar para não desagradar o governador. Não vou pedir para não desagradar o governador. Então, qual é o seu papel em relação ao povo? A quem foi lá na urna, né, e digitou o seu voto. E depositou toda a confiança através desse ato. E a respeito das candidaturas possíveis aí para deputado federal? A gente tem algumas candidaturas na cidade, que é a filha do prefeito. Temos Dona Socorrinho, né? Da PAMI. Da PAM. Temos a Érica também. A Érica também do PDT. Inclusive, vamos trazer essas que pessoas bom. aqui para que elas possam botar o ponto de vista delas. E no seu ponto de vista, como é que o senhor avalia essas candidaturas? Olha, eu acho que quanto mais candidatos, quanto mais vitorienses forem para as ruas, melhor para a Vitória. Mais fácil será da gente ter uma representatividade. Você imagina um deputado federal eleito por Vitória,
Isso aí seria o sonho de um Mais de vitoriense. 50 anos, né, que não Né? temos um deputado Imagina federal o que é aqui, Vitória de portanto. Santo Antão garantir a eleição de um deputado federal. Isso era Toninho, excelente. Capital político nós o temos para capital isso. político temos. 100 mil e votos todos em os Vitória. recursos, né, as emendas parlamentares, a União mudou o modus operandi, o que antes o governo anterior, o atual governo diz que o governo anterior havia corrupção. Hoje o governo federal ele transferiu a responsabilidade através das emendas parlamentares. Então Quem hoje gera o orçamento hoje é o Congresso, não é mais o governo. Essas emendas impositivas hoje, né, hoje a gente tem a corrupção continua de forma muito forte, né, só mudou o modus operandi. Hoje a gente tem deputados que vêm de outro estado oferecer emenda a municípios em Vitória, como Vitória de Santo Antão, como Moreno, municípios do estado de Pernambuco. E você sabe como isso funciona, né? Nós não precisamos relatar isso. Mas você veja que a coisa é muito forte ainda. Mas na hora que a coisa é bem direcionada, a gente tem muito recurso. Hoje tem muito dinheiro a nível de União que deixa de ser utilizado pela ausência de projetos, pela ausência de articulação. E um deputado federal que tenha vontade de servir ao seu município, eleito por Vitória de Santo Antão, com certeza ele vai dar um excelente resultado ao município. Nós temos possibilidade de tem deputados que chegam a apresentar mais de 40 milhões de reais de emendas parlamentares. Seria quase, um sonho, é Vitória quase um tivesse, Finisa. Né? É Agora. quase um Finisa. Quase um Finisa. Então você imagina o que é um deputado federal puro sangue, né? Um cara que sai de Vitória de Santo Antão e vai para Brasília Com uma votação e diz, expressiva, eu fui com apoio eleito popular. deputado federal Por Vitória por de Santo Antão. Vitória de Santo Antão. Era show de bola. Então, E a assim, gente- que surjam nomes. Interessante, porque Né? A Socorrinho, que é a presidente da PAM, né? presidente da APAME, né? A doutora Isa, você falou também Tem a da Érica, que está se Érica, postulando né? pelo PDT. Que se surjam candidato. nomes, e vejam que os nomes que eu citei são nomes que não têm mácula política, são pessoas que estão prontos para servir a Vitória. Então isso é que é importante, né? Eu acho que aí a gente tem os nomes que você nos traz, são nomes de pessoas extremamente articuladas. A Érica, salvo engano, é do PDT. Do PDT. Né? Do PDT. Tem uma articulação Foi muito candidata a boa prefeita com o grupo agora, jovem, né? foi candidata a prefeita. A Socorrinho vem de uma área social, né? De uma Muito família forte. tradicional. A na nossa política. Isa tem aí uma perspectiva de ser muito bem votada em Vitória, não só por ela, mas até pelo próprio apelo que a gestão faz e que será reconhecido pela população, né? A velocidade, as ações que são feitas hoje pela gestão. Então, tudo isso é importante, são referências para essas candidatas. Então, não tem porquê a gente pensar que... Eu acho que a cidade ganha, porque se a gente avaliar em questão de números, historicamente, os candidatos aqui, ou que são apoiados por E até candidatos porque a aqui, gente vai levam ter- uma parcela. Vai ter a quem pequena. cobrar, Berg. Né? Vai mas- ter a quem cobrar, porque, veja, na hora que você pega, o candidato vem de fora, reúne aqui um grupo com 4 ou 5 articuladores, leva de Vitória 2, 3 mil É votos justamente e isso. não manda nem uma banana para Vitória. Você não sabe nem para onde ele Isso. vai. Eu estava Emenda olhando não vai. o histórico de votações. Na última que eu olhei, só os candidatos apresentados pelos deputados aqui, que são quem leva a maior parcela do voto, levaram menos de 40% do total. O resto foi fragmentado. Fragmentado. E candidato teve 1.700, 800, mil e pouco. E esse Termina povo a que gente não sabe nem quem é. Termina que não sabe nem quem A gente é. não sabe E nem que quem é esse povo. não sabe nem... Tira a Vitória do... Vem pra cá não com conhece a nem mala de Vitória no dinheiro. mapa. Vem pra cá com a mala de dinheiro, procura uma Pois é. liderança. Eu quero tantos Volta votos aí, aí. te vira. Pois é. E nem aqui vem fazer um comício ou conversar com o Então, povo. é não sabe nada. esse senso crítico que eu digo a você. Eu acho que isso no As candidato pessoas local vão a cidade passar ganha. a pensar em quem vai votar. Quem é fulano? Então eu preciso saber O que ele é. fez aqui pela cidade, ou Que é pelo que menos ele qual a mostra? história que ele tem aqui Mas na quem cidade. é? Ele veio de onde? Mas aí você veja, nessa gestão, Paulo, de uma forma muito inteligente, eu tive a oportunidade de fazer algumas articulações também, mas nós tivemos aí, eu acho que em um ano, nós tivemos uma articulação com relação a emendas parlamentares de federais que foram votadas em Vitória. A gente foi buscar.
Olha, você não teve voto na A nossa gente, terra? a gente no PDT Então, vamos teve a oportunidade valorizar. de fazer, através do deputado Wander Queiroz, a gente fazer Vamos trazer para essa Vitória. Eu achei articulação muito para o bacana emenda aqui. isso. Pois Achei é. muito bacana. Nós captamos, Tem hein? que ser devolver um pouco a A gente cidade que conseguiu votou. captar mais de 26 milhões de reais em emenda parlamentar, em emendas impositivas. Acho que foi a primeira vez que aconteceu isso. A primeira Nunca vez que correram aconteceu isso na atrás. história. Entendeu? A gente foi buscar. E, obviamente, a capacidade de articulação do prefeito, a credibilidade do início da gestão, do empreendedorismo, da vontade de fazer, porque ele demonstra isso na forma como ele fala, na É forma uma como pergunta age. que eu lhe faço. Na gestão Edmo, Paulo Roberto e Edmo, qual o senhor acha que é a grande marca até o momento dessa gestão? Olha, que a grande marca com relação aos gestores é a sintonia. Né? Era uma falamos pergunta que eu ia lhe fazer. Eu acho que é a nós- primeira vez que um vice-prefeito é tão inteirado Nós no falamos cotidiano a da mesma prefeitura. linguagem, a gente, todos os dias pela manhã, antes de iniciar o expediente, a gente senta para conversar, a gente discute, a gente traz sugestões um para o outro. E isso, eu até ouvi uma coisa que achei engraçado. Tem um amigo meu, Zé Humberto, que é da escola da Assembleia Legislativa, e ele disse que alguns políticos, inclusive alguns de Vitória, estavam conversando, e aí perguntaram, fulano, e Vitória, como é que está lá? O prefeito e o vice. Já brigaram? A expectativa sempre é essa, o vice é escanteado Aí logo o no cara começo disse, "O e quê?" fica para lá. Aí o cara disse, rapaz, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. São dois irmãos. É uma das perguntas que a gente iria fazer. São porque dois irmãos. Quer dizer, essa E a gente já era habituado a isso, quando é que vão romper? a imagem, Já né? ficava Vai esperando. passar Será que vão quantos romper? dias aí para romper? Teve gente que rompeu no dia da posse aqui em A Vitória. gente tem essas histórias. Teve sabe vice disso, que né? não tinha nem gabinete na Não tinha nem prefeitura. gabinete. Tem onde ficar na E aí, prefeitura. assim, a gente trabalha na prefeitura. E eu achei interessante. Paulo, muito mais do que eu. Paulo, assim, às vezes ele É difícil acompanhar, professor? ultrapassa o horário. É difícil acompanhar. Olha, eu até me cuidei fisicamente, já perdi peso, já perdi 18 quilos. Estou voltando para a academia para poder acompanhar o pique com o Paulo, porque é muita atividade. Mas eu achei interessante. Professor, assim, eu chamo o senhor de professor pelo Fica à respeito vontade. que tem a profissão, tá certo? Assim, quando eu cheguei na prefeitura, semana para conversar com o senhor, eu não sabia que o seu gabinete era praticamente Foi, pegado rapaz, a com o gente do foi lá. prefeito. Viu? Então, assim, eu achei Legal. muito bacana e achei também a interação quando o senhor estava resolvendo alguns problemas que devia ser a respeito da segurança municipal. Sim, nós Não fizemos. foi isso? Inclusive, passou um bom tempo lá de reunião e eu esperando, O prefeito, chupando aqueles Eu confeitos ia dizer agora, deve ter levado um monte de confeito daquele lá. Viu? Levei um o prefeito nos delegou aí a missão de dar um auxílio, né, à Secretaria de Segurança Pública. E aí nós iniciamos uma articulação, que nós temos hoje um programa federal que hoje a gente tem no nosso país algo em torno de 19 bilhões de reais à disposição da segurança pública do país. Só que Falta aí, projeto. Falta projeto. Né? Falta quem vai buscar o dinheiro. pré-requisito, falta quem vai buscar o dinheiro. Rapaz, é uma coisa assustadora. Sabe? Dinheiro tem. Um dia desse eu estava lendo até. Competência para gerir. Eu acho que o maior orçamento ocioso é justamente numa pasta que o senhor estava falando, é a questão de saneamento básico, tratamento de água, é o maior orçamento ocioso na União. A gente É o que falta projeto, o dinheiro está lá. Nós, na nossa gestão, nós temos hoje uma unidade só de projeto, de monitoramento, que a gente chama a Secretaria de Planejamento, que está à frente lá o nosso secretário, que é o Evilson Rego, e aí a gente tem uma equipe só de monitoramento de projeto. A gente está fazendo isso e eu acredito que agora o prefeito deve estar iniciando agora no segundo semestre as ordens de serviço do recurso do Finisa, onde a gente vai antecipar. Esperávamos também a entrega do trecho da 232, que fica entre o Santa Cristina e o Cajueiro, né? O Cajueiro, na divisa ali na com divisa Pombos. com Pombos. Né? Então, ali que se dividiu entre a Avenida Henrique de Holanda e a Avenida Áurea Ferri. Então, nós temos duas avenidas em uma. E Vitória, e o prefeito em breve estará anunciando isso, vai estar recebendo, já recebeu, algo em torno de quase 12 quilômetros de avenida. O município de Vitória tem o privilégio de ter uma das maiores avenidas do estado de Pernambuco. Estará no município de Vitória, graças a uma articulação. Nós trouxemos da União e vamos, aquilo ali vai ser tudo revitalizado. Nós vamos mostrar a Vitória, vamos devolver
o orgulho de ser vitoriense. E aí o projeto está lindo, da Henrique de Holanda. E logo, logo o prefeito vai estar anunciando essas obras do recurso do Finisa. Nós temos aí o rio Itapacurá, que já iniciamos, né, toda essa limpeza e desobstrução, mas estamos, recentemente o prefeito solicitou do Exército Brasileiro a cooperação, e nós estaremos, inclusive, com dragas do Exército, fazendo a limpeza da parte onde está, né, que tem aqueles bancos de areia que interrompem o ciclo natural do rio. Para você ter ideia... Quer dizer que ainda vai vir mais coisas. Vai, com certeza. Você tem ideia, você tem uma ponte. Eu não sei se você lembra disso, Toninho. Acho que não, você é muito jovem aí. 46 anos de idade, acho que isso deve ter sido há mais ou menos uns 35 anos atrás, eu acho. A ponte do Dique, né, que... A antiga ponte. A antiga ponte. Ainda do jeito que derrubaram, está lá dentro do rio. Eu nunca tinha visto aquilo, passava aquilo Pois constante. Depois que Aí, fez a limpeza, a eu gente consegui ver. descobriu ali, né? Inclusive, nós estamos levando um equipamento para quebrar e poder o rio fazer o curso normal, porque ali há a formação de um banco de areia. Ela faz um banco de areia ali que termina prejudicando o curso natural do rio. Então, estamos aí vindo com o Exército como parceiro, né? E essa tem sido a dinâmica da gestão, de buscar parcerias, de ouvir a população, de tentar apresentar soluções onde se quer, nunca nem se pensou, né, em apresentar. Eu acho, aqui, professor, não é uma missa de corpo presente, mas eu até falava isso com o Toninho em off, e é uma coisa que a gente percebe nas ruas, que as pessoas comentam, que é a marca também de uma coragem de enfrentar os problemas crônicos. Eu acho que essa está sendo a marca da gestão. Ninguém nunca a pode feira, tirar a Praça do Livramento. A praça, o rio. A gente tem uma série de coisas que eram intocadas. Intocáveis. E o grande problema que a gente vive é o seguinte: num passado bem recente, as pessoas tinham um local para se divertir, né? Aqui na Primitiva de Miranda, isso há 30 anos atrás, era comum, né? As casas noturnas, os chamados cabarés funcionando. Isso acabou, né? E a aí cultura mudou. A cultura mudou. Mas aí existem pessoas que insistem em fazer isso nas praças. E aí a gestão tem que tomar uma posição. E foi o que foi feito, né? Não tinha outra saída para o Livramento do que a coisa estava totalmente desordenada. O final da avenida também ali. O galpão também, né? Ponto de droga, as pessoas sendo assassinadas ali na avenida. Então não tinha saída. Acredito que nós tenhamos ali algum equipamento que vai servir muito mais à população do que o que estava instalado. Então é preciso coragem? Existe preocupação com a opinião popular? Lógico. Mas a gente tem que ser racional. E o povo também. Você veja que nós não tivemos, Berg e Toninho, nenhuma manifestação contrária, por exemplo, à retirada das barracas da Praça do Livramento, da Praça Padre Félix. Ninguém se manifestou ao contrário. Se tornou novamente uma praça familiar. Familiar, né? Você vê que é para isso que se presta a praça. A praça não é para servir de cabaré, é para fazer praça. Professor, né? O tempo se alongou, a conversa foi muito boa. Esperamos contar com o senhor outras vezes. Eu gosto muito de conversar, Toninho. E estar com você e com o Beck, são duas pessoas aqui que estão sempre muito bem articuladas politicamente, que a gente pode aqui conversar muito e por muitas horas. A conversa ia se alongar por muito tempo. Com certeza. Um livro, professor, que o senhor indicaria aí para essa juventude ou para alguém que gosta de ler? O senhor indicava que livro? Olha, os nossos livros, eles são literaturas, né, que o tempo não apaga. Eu acho que toda a nossa juventude, acho que no momento que lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, na hora que vai ler o Primo Basílio, quer dizer, são livros que levam a nossa juventude a ter viagens literárias, né? Então, eu acho que é por aí. Mas há hoje uma realidade diferente, Toninho, com relação à questão da leitura, né?
você veja que existem livros que a gente indica, mas os nossos jovens perguntam se eles já estão digitalizados. Tem essa... Eu gosto do papel, mas os nossos têm lido mesmo através do iPad, né? Hoje tem uma infinidade, de opções. Existem programas, inclusive, interessantes, né? Por exemplo, em Brasília você tem ele em áudio, né? Que às vezes eu tenho ele no meu celular e a gente às vezes vou viajando e vou ouvindo. Às vezes durmo ouvindo aquela literatura gostosa que a gente consegue viajar. Mas eu recomendo sempre, né? Eu acho que os romances... A literatura clássica brasileira. Bons. A literatura Machado de Assis. Os nossos romances são muito bons. E são sonho, professor, um sonho que o senhor tem aí ainda para se realizar? Ou já realizou todos os sonhos? Olha, eu já realizei muitos sonhos, mas eu ainda quero ser prefeito de Vitória de Santo Antão, eu ainda quero ser senador da República, eu ainda quero ser deputado federal. Eu tenho o direito de sonhar, né? Eu posso servir muito ao povo. Eu tenho muita vontade de servir. Então não tenho limite. Uma vez eu disse isso a um amigo meu, ele já é de idade, e disse: "Ô Edmond, você é muito jovem, você não precisa ser candidato a prefeito agora." Ele querendo me convencer de não ser candidato. E daí eu disse ao amigo, amigo, se você veja, eu estou com essa idade e já consegui. E veja que eu consegui, a primeira vez eu era bem mais velho que você. E daí eu disse: amigo, na sua idade, se Deus permitir, eu quero estar sendo senador da República. Porque esse é o sonho de todo político, né? Então, chegar ao cargo mais alto. Meu maior sonho é progredir, né? É mostrar, é poder alcançar, né, postos ainda mais, com mais possibilidade de servir ao nosso povo, de servir ao povo vitoriense, né, especialmente ao povo de Vitória. E uma palavra para fechar o nosso podcast assim para a população vitoriense. Assim, essa palavra aqui, se chegar nos ouvidos das pessoas, se as pessoas fizerem, escutarem, pode mudar a vida delas. O que é que o senhor diria para essa população vitoriense? Eu diria que confie em Deus. A confiança em Deus, ela remove montanhas. Amém. Essa foi a frase. Professor Edmond, a gente queria novamente agradecer a sua... né, ter aceitado o nosso convite, né? Foi um prazer. A gente está no segundo episódio, ainda está se adaptando aqui às coisas, aprendendo também. A gente está aprendendo ainda. O modelo que vocês deixam o entrevistado muito à vontade. A intenção é fazer uma coisa mais descontraída, as pessoas conhecerem. A gente tem aquele estigma. Até uma coisa que eu ia falar, o tempo passou tão rápido, a conversa estava boa, que a gente tinha... Professor Edmond, a gente olhava e disse: rapaz, que tá fechado aqui, não deve ser, deve ser você tão não chato, sabe, Berg, deve ser tão cabuloso. Você não quem sabe conhece, o quanto isso me preocupa, né? Você veja, às vezes a seriedade da coisa, né? Essa postura intimida, minha, né? Acho que vem quem em não função conhece. da condição como educador, né? À frente, sempre como gestor de unidades. Eu professor do Estado, e depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública. E o Estado, na ocasião, há anos atrás, me descobriu como gestor, e aí me tiraram de sala de aula e me botaram para ser gestor da escola profissionalizante de Pacas. Sim, sim. Eu fui gestor daquela unidade. Depois fui gestor do Centro Social Urbano de Redenção. Depois fui gestor da Escola Eudócia Ferreira. Tive a oportunidade de estar na escola da Assembleia Legislativa. Então, na condição de gestor, né, a gente... Tem a seriedade do cargo, né? Aquela coisa do educador, né, essa sensibilidade, a preocupação com a aparência. A postura, né? A postura, né? A preocupação também com o que as pessoas podem... de que forma elas podem avaliar o seu trabalho pela sua conduta. Então, assim, houve sempre essa preocupação nossa e a própria formação também, né? Eu confesso a você, eu tive professores meus
em que o aluno não podia sorrir em sala de aula. Era um tempo mais bem restrito, A gente teve essa dificuldade. Hoje eu me considero muito mais extrovertido. E quem conhece o professor pessoalmente... Do que no passado. Eu já fui muito vê mais... que não é nada do que se, mas aí, se veja, pensa, né? É o que eu digo sempre. Não confunda a minha seriedade com a falta de capacidade, né? Mas nisso a rede social lhe ajuda muito, né? Quem segue sabe que o senhor tá lá sempre brincando, mas mostrando assim, uma coisa. Assim, ser sério não é ser antipático. Né? Professor, olha, esse papo que a gente teve aqui, eu tô olhando para o senhor de um modo diferente. Eu confesso que quem assistiu o programa todo, porque algumas pessoas ela tem o hábito de ir lá para frente, né? Mas quer assistir todo, vai ver. Mas se você assistir o programa todo, você vai ver uma personalidade diferente. Porque assim, o senhor foi uma das primeiras pessoas dentro da cidade, tá certo? A estar à frente de movimentos, lutando dentro da cidade. Eu confesso que eu não tinha esse conhecimento. Entendeu? Mas essa é a intenção do podcast, né? Trazer o outro lado das pessoas. Com 21 anos, eu acho que 21 anos, eu era presidente do Conselho de Defesa de Meio Ambiente, aqui em Vitória. Na época, o prefeito era o saudoso Ivo Queiroz. E aí era o Ivo Queiroz prefeito e eu era presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Naquela ocasião, Toninho, a gente já quando você defensor do meio ambiente não era moda ainda, né? A Caixa Econômica Federal, na época, era Marcos Freire que estava à frente da Caixa. E aí eu consegui um projeto, na época, para sanear o Lídia Queiroz. Olha, foi uma coisa fantástica para aquele momento. Né? Mas aí terminou que não evoluiu, porque não havia interesse, né, dos gestores, à época, de fazer saneamento. Porque nós sabemos, né, como a política é ingrata com relação a isso. Mas, professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença, de verdade. O senhor também deixou a gente muito à vontade também, porque... A conversa foi boa. O nervosismo, né, Berg? A gente que está começando agora é um pouco... A gente até conversava isso no começo. E a gente está se preparando para o Washington Amorim, que é desembargador. Se preparando também para os candidatos aí... a governo do estado de Pernambuco, até os deputados também que vão vir. Eu fiquei até triste, porque fizemos o convite a todos, né? Respondeu o Joaquim, respondeu o Henrique Filho, e o Vitor, ele não respondeu. Isso aqui não é um programa político, isso não é um ambiente onde a gente quer falar de política, mas de uma forma natural, uma coisa... A gente quer, na verdade, trazer o lado do entrevistado que a população não conhece, né? Como o senhor falou aqui da sua vida pessoal, de muita coisa que até a gente não sabia, né? Para quebrar aquela coisa fria do dia a dia político, que isso todo mundo já vê, já acompanha. A gente quer fazer uma coisa para que as pessoas de Vitória conheçam realmente quem são os entrevistados. Muito interessante. Né? Vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. A gente agradece. E mais uma vez, quem tiver interesse aí de fazer propaganda no nosso podcast, sinta-se à vontade. Tá certo? Agradecendo também, faço os agradecimentos aí aos... Bom, pessoal, obrigado novamente pela audiência. O primeiro programa foi uma repercussão fantástica e a gente tem certeza que os próximos, todos os entrevistados, vão se sentir muito à vontade em vir aqui. É um ambiente tranquilo que a gente quer conversar, né? E fazer as pessoas, como o próprio nome do programa diz, pensarem, refletirem sobre os temas que nós vamos estar abordando por aqui. A gente agradece novamente ao professor e esperamos contar com a audiência de vocês. Muito obrigado. Amém.